Estava meditando essa semana acerca de que nós, muitas vezes, não conseguimos dimensionar as decisões que nós tomamos na nossa vida, as consequências dela, né? A gente sempre fala que nós conseguimos dimensionar uma decisão, nós podemos definir uma decisão, mas nós não conseguimos definir a consequência dessa decisão. Isso daí nós não temos controle. E eu meditando acerca de Abraão, que nós hoje ainda somos influenciados, nós ainda hoje, né, nós recebemos algo precioso de Deus através da vida dele. Quando simplesmente Deus fala para ele: Abraão, sai da tua parentela, sai da casa onde você está, sai desse lugar, e eu tenho um outro lugar preparado para vocês. Eu tenho outro lugar que, no caso, será o lugar onde eu quero que você cumpra um propósito. E daí Abraão, ele pega e obedece. Uma decisão assim que era uma loucura, era uma doideira. Você já pensou você pegar e Deus falar para você hoje, ó, sai da tua casa, sai de onde você está, para onde eu vou, Jesus? Não, eu ainda vou te mostrar. Pega a tua mudança, pega as tuas coisas, coloca no carro e vai com a tua família. Esse foi o desafio de Abraão. Deus, ele não disse para ele, ó, você vai para tal lugar. Deus disse para ele assim, ó, você sai, e a partir do momento que Deus fala para Abraão, assim, ó, sai da tua casa, sai do conforto, da segurança, da estabilidade da tua família, né? Sai de onde você já tem uma segurança, e eu tenho um propósito com você, algo grande que você nem imagina, mas é em outro lugar. Aquilo que a gente sempre volta e meia está repetindo, né? Não é do nosso jeito, é do jeito de Jesus. Seria tão bom se para Abraão, né, seria tão confortável para Abraão, se Deus dissesse para ele, ó, aí onde você está, Abraão, né, junto com os teus, eu tenho algo grandioso para a tua vida, eu tenho algo precioso. Não, Deus, ele mexe em todo o planejamento da vida de Abraão. E Abraão, ele é chamado nosso pai na fé. E nós, pela fé, nós somos filhos de Abraão. E Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão, e Abraão significa pai de uma multidão, pai de muitos. Mas o que é interessante, que eu estava meditando, né, é que a decisão que ele tomou, nós hoje ainda somos abençoados pela decisão que ele tomou. Nós hoje ainda vivemos, nós olhamos na Bíblia Sagrada a história da vida dele, o exemplo que ele deixou, e nós ainda aprendemos hoje. Então pensa só quantos 1000 anos faz que Abraão tomou essa decisão, né, de ouvir a voz de Deus, de obedecer a voz de Deus, de crer, de colocar a fé dele em ação, acreditar naquela direção que Deus estava dando para a vida dele naquele momento, e ele simplesmente fez isso, ele creu. E a partir dessa decisão que ele tomou, que faz tanto tempo, nós ainda somos abençoados. Quantas pessoas já foram abençoadas, quantas pessoas já foram inspiradas por Deus pela história de Abraão. Então é nesse sentido que, no caso, uma boa decisão, a gente não faz ideia de como essa semente que a gente planta, ela vai ir para o mundo afora, pelos tempos afora. Não tem limite de lugar, não tem limite de tempo, não tem nada assim, ó, que possa impedir, né, quando a gente toma uma boa decisão. E eu estava meditando bastante sobre a questão da decisão de Abraão. E hoje, nossas decisões que nós tomamos hoje, elas não vão apenas influenciar a vida das pessoas que estão à nossa volta. As decisões que nós tomamos hoje, elas vão influenciar toda uma geração, quando nós aprendemos a tomar boas decisões. E essas pessoas da Bíblia são as pessoas que podem nos ensinar, são as pessoas que podem nos inspirar a que nós também possamos tomar as melhores decisões para a nossa vida. Eu sempre costumo dizer, né, que a melhor decisão para nós, quando que é uma boa decisão? Quando essa decisão nos leva para mais perto de Jesus. Qualquer decisão que você tomar na sua vida, e essa decisão te leva para mais perto de Jesus, é o sinal que você está tomando uma boa decisão. É o primeiro sinal. Está sentindo falta do horário ali para... E Abraão, então, no caso, nos dá esse exemplo. E a gente pode falar de tantas outras pessoas da Bíblia, sabe? Tantas outras pessoas. Já pensou se Noé, quando Deus fala para Noé, foi outra coisa assim, ó, a fé, ela não é irracional, mas a fé ela não é irracional, né? Deus nunca vai pedir para nós fazermos assim algo contrário à natureza dele, entende? Deus não vai pedir assim algo irracional. A fé não é isso, mas a fé é algo assim, ó, que transcende, que é acima do natural.
Quando você quando você está disposto a viver uma experiência de fé com Deus, quando você está disposto a dar um passo de fé, a tomar uma decisão de fé, você está disposto a viver numa dimensão acima do natural, sabe? É algo que transcende o natural. Aqui, o natural, você anda no normal, naquilo que o teu olho vê, naquilo que você está sentindo, que está acontecendo, mas quando você usa a sua fé, aí você está entrando numa dimensão acima do natural. E aí você não passa mais apenas a se mover, a caminhar apenas pelo que você sente, né? pelo aquilo que você vê com os teus olhos físicos, mas também com aquilo que você vê com os olhos da fé, aquilo que Deus coloca dentro do seu coração. Aí você não se move apenas com o visível, mas você começa a se mover também pelo invisível. Isso é a fé. E todas essas pessoas da Bíblia deram esses passos, sabe? Colocaram a fé deles em ação. Abraão teve que colocar a fé em ação. Ele tinha certeza que Deus estava dirigindo a vida dele para aquele momento. Então ele pega e decide crer, acreditar e obedecer à direção que Deus estava dando para a vida dele. E Noé, vocês já pararam para pensar, se Noé, ele pega e Deus fala para Noé assim, Noé, você precisa construir uma arca, vai vir um dilúvio, nunca tinha chovido, nunca tinha acontecido de chover no mundo. Você já pensou Deus te falar assim, meu filho, minha filha, vai acontecer tal coisa, mas nunca aconteceu, entende? E daí o que eu tenho que fazer, Deus? Daí Deus diz assim, você vai construir um barco enorme, vai botar toda a bicharada lá, né? Vai botar tudo lá dentro. Você já pensou o passo de fé que foi necessário para Noé obedecer à direção de Deus naquele momento? Só que através da boa decisão que ele tomou, de obedecer à direção de Deus, de crer, de colocar sua fé em ação, nós hoje somos abençoados pela boa decisão de Noé. Nós estamos aqui. Já pensou, irmãos? Eu não sei o que ia acontecer, né? A Bíblia não fala o que ia acontecer, e Jesus também nunca falou o que ia acontecer, mas já pensou se Noé diz, não, isso é loucura. Um barco? Para quê? Nunca choveu? Que história é essa? Né? Que loucura é essa? Eu vou gastar 100 e poucos anos da minha vida trabalhando para construir. Depois os caras vão fazer um Titanic ali, eles que façam, né? Mas não, essa história aí de barco, de arca, não, isso é loucura. Já pensou se Noé tivesse ido para esse caminho? Será que a gente estaria aqui hoje? Eu não sei, a Bíblia não dá assim nenhum indício, nenhuma pista para a gente pensar sobre isso, né? Mas são coisas que fazem nós pensar. E principalmente faz com que nós possamos aprender como é precioso quando a gente toma uma boa decisão na nossa vida. Uma boa decisão não serve apenas para trazer bênção para a nossa vida, serve para trazer bênção para muitas gerações no futuro. E por isso que uma decisão bem tomada, ela pode transformar de maneira positiva toda a nossa vida. E o contrário também é verdade, uma decisão mal tomada, uma decisão ruim, ela pode também, no caso, influenciar negativamente toda a nossa vida. Os estudiosos falam que a gente toma mais ou menos 2.500 decisões por dia. É o que os estudiosos falam. Nós tomamos, em média, 2.500 decisões por dia. Existem decisões fáceis. O que eu vou vestir, o que eu vou comer, para onde é que eu vou ir hoje, o que eu vou fazer hoje. Essas são as decisões fáceis, o que eu vou assistir um filme hoje, aonde é que eu vou ir, essas coisas, sabe? São as decisões fáceis da nossa vida. Mas também, seguidamente, nós temos decisões mais difíceis, decisões mais, vamos dizer assim, complexas, né? Que profissão eu sonho em ter, né? O que eu sonho em fazer, o que eu gosto de fazer, qual que é o meu propósito, aonde que eu vou morar, que cidade que eu quero morar. Decisões para a nossa vida. Com quem que eu vou me casar, entende? Com quem que eu vou constituir uma família. São as decisões que são mais complexas. E dessas decisões, as consequências vão acontecendo. Todo mundo que é pai e mãe tem essa experiência. Por que os teus filhos nasceram? Por que os nossos filhos nasceram? Porque um dia você tomou a decisão de, no caso, fazer uma aliança com o teu cônjuge, né? Com o teu cônjuge. Você escolheu alguém. Sabe? E hoje, existem os teus filhos, é fruto de uma decisão, é uma decisão tua que a gente toma. Então a gente aprende com essas experiências da vida também que nós conseguimos e entendemos, compreendemos que as decisões sempre vão gerar consequências, sempre. Toda decisão na nossa vida gera consequência. Nós conseguimos controlar nossas decisões,
mas nós não conseguimos controlar as consequências das nossas decisões. Sempre, aonde que você tem poder de determinar algo, assim, ao tomar uma decisão, antes de tomar a decisão. Você pode optar por sim ou não, vou ou não vou, faço ou não faço. Agora, depois que você tomou a decisão, aí você não consegue controlar mais a consequência de uma decisão. Isso não tem como controlar. E através da história de pessoas que nós lemos na Bíblia Sagrada, nós vemos o quanto é precioso quando a gente busca a sabedoria de Deus para nós aprendermos princípios e ensinamentos, e como essas pessoas, como Abraão, como Noé, como tantos outros da Bíblia, que nós também possamos, no nosso dia a dia, tomar as melhores decisões para a nossa vida, porque é na Bíblia, sabe? Não adianta querer buscar sabedoria, eu tenho uma decisão para tomar, vou olhar o horóscopo hoje, eu sou de Áries, vou olhar o horóscopo, se disser para mim, vai, né? O horóscopo diz lá, vai meu filho, quem não arrisca, não petisca, né? Não, isso é furada, sabe? Não adianta, ali não tem sabedoria para nos dar base, assim, para nos dar, sabe, aquele alicerce firme para nós tomarmos boas decisões. Uma coisa assim que não estou dizendo que é ruim, que tu não pode ter, não, mas só assim, uma coisa que no meio cristão, né, se torna um costume. Às vezes a gente vai orar, ou a gente vai, qualquer conversa ali, aí tem muitas pessoas, né, que tem aquela caixinha de promessa, não sei se você conhece, aquela caixinha de promessa é uma caixinha que tem um monte de versículo, não sei quantos versículos tem, né, e até essas coisas, vamos dizer assim, né, até isso, irmãos, mas tem a palavra de Deus, tem uma decisão para tomar, vou tirar na caixinha de promessa, se faço ou não faço. Se Deus disser vai, faz. Aí, se o versículo dizer vai, faz, eu vou. Se o versículo disser vai, não faz, não vou. Irmãos, não é isso daí. Nem isso daí. Nem essa superstição da Bíblia assim, dá certo. Entende? Não. A nossa sabedoria, aquela confiança vem do nosso relacionamento com Jesus. De nós aprendermos a ter uma vida devocional. Ler a palavra todo dia, orar todo dia. É isso que gera alimento, sabe, para a nossa vida, e te dá sabedoria para você tomar boas decisões. É isso que faz a diferença. É na palavra que a gente aprende como essas pessoas conseguiram tomar boas decisões, tão boas decisões, que não apenas abençoa a vida deles, mas também nos abençoa no dia de hoje. Tão importante, né, quanto você saber tomar uma decisão, é você manter a decisão que você tomou. E a palavra de Deus é onde nós temos sabedoria. Tiago, capítulo 1, eu vou ler aqui para vocês. Fala da palavra. Eu quero ler para vocês aí, vocês podem também procurar. Eu trouxe a Bíblia impressa. Nós estávamos conversando essa semana, acho que foi a Adri estava conversando lá, nós estamos tentando estudar algumas outras estratégias por 24 horas. O pessoal em oração, daí a Adri já me disse, não, mas as mulheres já estão no grupo dela orando, né? E nós, os homens, nem sabia do relógio, como é que tinha que fazer o relógio, né? O que faz com o relógio. Eu disse, mas que coisa que as mulheres estão sempre na frente, né? As mulheres falam um negócio, né? Acho que essa semana agora teve encontro das mulheres lá em Catuípe, não é? Irmãos, faz encontro dos homens, é uma luta, é uma tribulação, né? E faz das mulheres, as mulheres enchem o lugar, né? Daí eu disse, eu vou aprender os segredos das mulheres. Daí eu trouxe hoje a Bíblia da mulher. Ó. Agora você é tudo em segredo aí, o que acontece. Mas a Dani não bota a anotação aqui dela, né? Ainda bem, né? Vai que ela bota assim, muda meu marido. Né? Mas Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 8, olha só o que a Bíblia fala para nós assim. Ó. Diz assim, ó, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, o que a gente aprende aqui? Peça sabedoria. Você precisa tomar alguma decisão em alguma área da sua vida. Primeira coisa, peça sabedoria para Deus. E olha o que Tiago fala aqui, peça que Deus não tenha assim, Deus não vai olhar para, gostei do cabelo daquele, vou dar sabedoria. Não gostei do nariz daquele lá, não vou dar sabedoria. Não, Deus não é assim. Entendeu?
Deus olha, estou orando assim, gostei da roupa da minha filha, vou dar sabedoria. Não gostei da camiseta daquele cara lá, não vou dar. Não, Deus não é assim. Tiago diz assim, que Deus dá todos. Se você pedir, Deus concede sabedoria para nós. E essa é a maior de todas as sabedorias. Não é errado nós estudarmos, nós nos qualificarmos, nós termos diploma, isso não é errado, isso é bom, sabe? Todo conhecimento são ferramentas para a nossa vida, mas a melhor sabedoria, a maior sabedoria, que excede todos os ensinos do mundo, é, em primeiro lugar, a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Essa é a maior de todas as sabedorias, entende? E nesse sentido, Tiago fala para nós, então, se você necessita, se você precisa, você vai aprender na Bíblia aquilo que a faculdade não vai conseguir te ensinar. Aquilo que, sabe, que no trabalho, num curso de qualificação, você não vai conseguir aprender. Que num aperfeiçoamento, que numa pós, você não vai. Deus vai te dar sabedoria do alto. Sabedoria que vem do céu. Sabedoria perfeita, porque Deus conhece todas as coisas. E essa sabedoria, ela está disponível. A única coisa que nós temos que fazer é pedir. Então, por isso que a tua vida devocional é importante. Se você tem decisões importantes para tomar essa semana, sempre no seu devocional, se você faz de manhã, faz de tarde, faz de noite, não interessa, Jesus, né, leia a Bíblia, medita na Bíblia, sabe, porque a Bíblia fala, o Salmo número 1 diz, né, que bem-aventurado é a pessoa que medita na lei do Senhor, que é a palavra dele, de dia e de noite. Isso não quer dizer que a gente tem que ler a Bíblia 24 horas, ninguém consegue fazer isso. Mas o que o salmista está dizendo assim, ler e meditar é você parar, sabe, e pensar, você imaginar, você se colocar naquela passagem, se colocar no lugar da pessoa, isso é meditar. Tá? Às vezes a gente acha assim, porque existem tantas meditações, né? E por que a meditação, ela, no caso, é boa para o ser humano? Porque ajuda. Sabe? Ajuda. Esse dia eu estava vendo um vídeo, com o passar do tempo a gente vai desenvolvendo um monte de problemas, sabe? Um monte de defeito, que antes não tinha. Tá? Eu me vejo assim, meu Deus, em vez de eu melhorar, eu vou piorando. O que é isso, né? E a gente vai criando uns hábitos, umas coisas assim, complicadas, e o sono altera, antes dormia fácil, agora não dorme fácil, e dorme picado, né? E às vezes dá sono fora de hora. E uma coisa que eu não tinha, assim, eu fiquei assim com aquela questão do pensamento acelerado, sabe? Às vezes tu sai para fazer uma coisa, daí é tanta coisa na cabeça que tu sai para pegar o celular, daí se demora, tu cruza pelo celular, daí tu já não se lembra mais, tu saiu para pegar o celular, e meu Deus, aí tu volta, começa outra coisa, deixou aquela por fazer, aí tu já está fazendo outra, e eu, nesse Jesus me ajuda, eu comecei assim a procurar instrução na palavra de Deus, o que fazer e tal, e eu estava escutando um cristão, que ele é daqueles médicos que, cirurgião, que é neurologia, né? Aqueles médicos que da parte do cérebro, e ele cristão, então ele falando no podcast e tal, aí ele dizendo, puxa, se você não tem foco, né? Porque às vezes a gente chega assim para o serviço, e daí tu pensa assim, meu Deus, não sei o que eu faço primeiro, tu já está pilhado antes de chegar, né? Não sei o que eu vou fazer, e daí ele dizendo assim, você para, né? E respira, ele diz, respira, porque o nosso cérebro, ele precisa aprender, assim como o nosso corpo físico. Se você precisa de exercício, você tem que ensinar o exercício. Se você precisa desenvolver um bom hábito, tem que ensinar o teu corpo, o nosso cérebro também. Ele é assim, você precisa ensinar o teu cérebro. Daí ele fala assim, você chega e respira primeiro, né? Faz ali 2 minutos assim, daí você respira, né, pelo nariz, inspira pelo nariz, expira pela boca, e fecha os olhos. E faz isso ali, a uns 2 minutos ali assim, e daí o teu cérebro ele vai descansar. Você vai ligar o teu cérebro. E daí, dar uma resetada, sabe, falando assim. E daí quando você abrir os olhos assim, sabe, você vai ter foco. O que você fazer, você vai ter foco. Dá exemplo, porque às vezes você chega, você nem se acordou, você nem, sabe, você precisa, no caso, fazer o teu cérebro ter foco. E é uma respiração ele ensinando. Algo assim. Por que então assim que a Bíblia fala em meditação? Por que às vezes quando você vai naqueles treinamentos, naquelas capacitação, naqueles encontros lá, e o palestrante diz, fecha os olhos, respira, inspira. Daí você diz assim, é tão bom, porque é bom, entende? É algo positivo. E olha só o que a Bíblia fala, muito antes das pessoas, dos palestrantes, dos estudiosos conhecerem essas técnicas, a Bíblia diz, medita. Medita, então, irmão, não é só ler. Quando você lê, você tira 2 minutos assim,
fecha teu olho e pensa sobre o que você leu. Pensa, medita. A Bíblia diz assim, ó, que é bem-aventurado a pessoa que faz isso. Sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Abençoado. Sabe? São costumes, então, que trazem boas coisas para a nossa vida. E o Salmo, ele continua falando, né, que ele será como uma árvore frutífera, plantada junto a um rio, que dá fruto no tempo certo. E olha só como o Salmo termina, e tudo que ele faz, prospera. Tudo que ele faz, dá certo. Então, irmãos, meditar na palavra de Deus, a sabedoria que vem do alto, ela é a melhor de todas. Todas os outros conhecimentos que a gente adquire nesse mundo são ferramentas que complementam, mas a sabedoria que vem do alto é a melhor de todas. E então Tiago está falando aqui, ó, peça. Então, se você tem decisões para tomar, quando você lê, medita e ora. Lê, medita e ora. Medita no que você leu. Pensa sobre o que você leu. E daí você ora. E, irmãos, quando você orar, peça sabedoria. Se você tem decisões para tomar, se você precisa definir planos para a sua vida, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, peça sabedoria para Deus. A Bíblia está aqui, Tiago, dizendo que Deus concede, no caso, sabedoria. Concede, é para aquele pedir. Só que daí, olha o que ele diz no versículo 6, peça, porém, com fé. Essa que é a condição. Esse que é o detalhe, que faz toda a diferença. Peça com fé. Não duvide. Porque a pessoa que duvida é como uma onda, aquela onda do mar que vem e passa. É inconstante. Então, peça com fé. Se você precisa de sabedoria em alguma área da sua vida, se você deseja, assim como essas mulheres e esses homens da Bíblia que tomaram tão boas decisões, e essas decisões, se você pensa assim, meu Deus, como que será o futuro? Às vezes a gente pensa, meu Jesus, o futuro, são decisões importantes que a gente tem que tomar, e decisões que vão trazer boas consequências a gente toma quando a gente tem a sabedoria que vem do alto. Peça sabedoria, seja como Noé, que decidiu construir a arca, seja como Abraão, que decidiu fazer a mudança. Primeira empresa, viu, Paulo? Primeira transportadora de mudança foi Noé, né? Não, foi Abraão, agora estou trocando os caras, foi Abraão. O Paulo botou Paulo, Abraão era Abraão, né? Levando sua mudança. E assim foi Abraão, fez uma viagem. Entende, irmãos? Tem tantas outras pessoas da Bíblia que nos ensinam. Se Davi achasse Golias invencível, a Bíblia fala que Davi, quando ele vai enfrentar Golias, ele para de frente, irmãos, para um cara que tinha quase 3 metros de altura. 3 metros. E se Davi dissesse assim, eu estou fora, capaz que vai enfrentar esse cara aqui? Nunca. Davi era, sabe, um adolescente. Davi era adolescente, não era homem formado assim, homem adulto. Não, Davi era um adolescente quando ele enfrenta Golias. Mas aquela decisão dele de enfrentar Golias foi o que abriu a porta para ele liderar os exércitos, e através das vitórias de Davi, foi o caminho que Deus cumpriu o propósito que ele tinha dele ser rei, e o maior rei da história de Israel. Tantas outras pessoas que nós aprendemos. Se Ruth, olha só, irmãos, Ruth, quem conhece a história de Ruth, essa mulher incrível da Bíblia, quando morre o esposo dela, morre, né, os seus cunhados, a sogra de Ruth, no caso, chega para ela e diz, volta para os teus parentes, porque não tem mais como a gente sobreviver. Eu também vou voltar para a minha terra, você também volta para a tua terra, e não tem, todo o nosso projeto de família deu tudo errado. Deu tudo errado. A sogra dela diz, meus filhos morreram todos. E Ruth, ela toma uma boa decisão, não. Para onde você for, eu vou junto. E o teu Deus, e essa foi a melhor decisão que ela tomou, o teu Deus vai ser o meu Deus também. Entende? E daí a gente aprende na história da Bíblia, que ela volta com a sogra dela, e de lá ela conhece Boaz. E ela se casa com Boaz, e tem uma história incrível em família. E a sogra dela foi abençoada, ela foi abençoada. E se Ruth não tivesse decidido se casar com Boaz, você sabe qual a consequência que teria acontecido? Se Ruth visse Boaz assim, e ela entendeu, é a pessoa que eu amo, e é a pessoa que Deus separou para mim, e se ela simplesmente, não vou casar com esse cara, sabe o que aconteceria? Jesus não teria nascido.
porque o casamento de Ruth com Boaz faz parte da genealogia de Jesus. Lá na frente, uns quantos anos depois, Jesus nasce dessa união de Ruth com Boaz. Então, irmãos, que decisão, que decisão! E Jesus mudou a história da nossa vida. Então, irmãos, uma boa decisão que você toma, você não tem ideia do bem que ela pode fazer. Mas abre o olho, porque uma decisão mal pensada também você não tem ideia do estrago que faz. É terrível. Então, temos que vigiar. Mas o melhor lugar para você buscar sabedoria é na palavra. Então, a partir dessa semana, quando você fazer o teu devocional, você vai ler, meditar e orar. Faça isso. E peça sabedoria para Jesus. E não duvide, peça e creia, né, que já aconteceu, né, que Ele vai te dar sabedoria. E você vai ver que realmente a instrução, a iluminação do Espírito Santo, ela vai virar sobre a sua vida. E todos os teus passos serão abençoados em Cristo Jesus. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Que o Senhor te conceda sabedoria para tomar boas decisões. A sabedoria que vem de Jesus é a melhor. E a sabedoria que nem Ruth, né? Que diz, o teu Deus, ela diz para a sua galera, o teu Deus vai ser o meu Deus. A decisão que nós temos de entregar nossa vida para Jesus é a principal de todas. E é a melhor decisão de todas. Sabe, você nunca vai se arrepender dessa boa decisão. Que Jesus ilumine a sua vida. Que no transcorrer dessa semana, quando você tiver que tomar alguma decisão importante ou difícil, né, que o Senhor possa te conceder sabedoria. Mas isso vai vir do nosso relacionamento com Jesus.